N-óxido de trimetilamina, ou TMAO, é danoso para o seu corpo? Uma boa tarde a todos, eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Tenho certeza que hoje muitos de vocês pensaram: agora o cara enlouqueceu de vez. Que droga é essa que se chama N-óxido de trimetilamina, ou TMAO? Inicialmente, eu queria explicar o porquê de eu estar falando a respeito de uma substância que até pouco tempo atrás até eu mesmo desconhecia que ela existia. Há alguns dias, um amigo meu que é adepto da dieta low carb, muito por influência minha, ele veio muito assustado me questionar se eu tinha visto um documentário que tem sido muito falado e muitas pessoas têm assistido, que está disponível num desses serviços de streaming. O documentário, ele falava sobre alimentação e ele defendia que a dieta vegetariana deve ser adotada como o paradigma da alimentação saudável. Ouvindo ele falar comigo, eu fui olhar o tal de documentário para ver o que estava efetivamente assustando as pessoas que costumam e que gostam de seguir a ideia ou a dieta low carb. A grosso modo, esse documentário ele não foge muito desses ferrenhos embates que tem todo dia sobre dieta. E mesmo a gente já sendo seguidor de qualquer ideia dietética que a gente possa achar melhor, sempre surgem novas dúvidas, as pessoas sempre se questionam: será que eu como menos carboidrato? Será que eu como mais alimentos de origem animal? Será que ser vegetariano é efetivamente melhor do que ser carnívoro? Então isso aí já é praxe e acontece seguidamente. Sobre o específico documentário, os autores dizem que consumir alimentos animais manteria o corpo num constante status inflamatório e que as dietas embasadas em produtos vegetais seriam a base de uma alimentação mais saudável. Indiretamente ou bem diretamente, os autores desse documentário eles afirmam que as dietas que permitem alimentos de origem animal levariam o seu corpo a uma inflamação contínua, o que criaria um ambiente muito propício para desenvolver doenças e até mesmo a obesidade. Até aí, nada de novo, nessa constante luta entre ideias dietéticas. Cada estilo defende que seu método alimentar é o mais saudável. O que realmente me chamou a atenção nesse documentário foi quando os autores focaram em uma substância chamada de TMAO, o N-óxido de trimetilamina. Eles afirmam categoricamente que esse elemento, um originário do metabolismo de alimentos animais, seria o responsável pelo desenvolvimento de inúmeras doenças como a aterosclerose. Opa, pera lá. Então, em outras palavras, a comida de origem animal seria um veneno que, aos poucos, iria danificando o seu corpo. E será que isso que eles afirmam realmente procede? Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente esclarecer o que é a TMAO. Vem comigo nessa, então, para a gente poder entender um pouquinho da onde vem e o que representa essa substância. A L-carnitina, a colina e a lecitina são aminoácidos presentes em alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, carne de peixe, laticínios e ovos. Para quem ainda não sabe, aminoácido é o substrato de formação de uma proteína. Então, ao serem ingeridos, são metabolizados no intestino por bactérias da nossa microbiota intestinal e acabam por originar o TMA, ou a trimetilamina. Esse composto ele irá sofrer oxidação no seu fígado e dará origem ao famoso TMAO, ou N-óxido de trimetilamina. Essa substância, de nome estranho,
passou a ser associada por diversos especialistas e pelos autores desse citado documentário à aterosclerose e a doenças vasculares e metabólicas. Em outras palavras, algumas pessoas afirmam que, se você consumir alimentos de origem animal, pode fazer com que você desenvolva um AVC, um infarto do miocárdio ou até mesmo diabetes. E será que isso que eles afirmam realmente é verdade? Para a gente saber a verdade, eu falo inúmeras vezes, opiniões não são suficientes. São necessários os famosos ensaios clínicos randomizados para a gente poder resolver essa questão. Pois bem, se necessitamos desse tipo de estudo para a gente poder esclarecer essa dúvida, existem ou estão disponíveis ensaios clínicos randomizados sobre o tema? A resposta é não. Então, se não existem estudos randomizados sobre o tema, de onde surgiram essas ideias de que o TMAO faz mal para a saúde? Eu vou te responder. Surgiram de diversos estudos epidemiologicamente limitados que nem ao menos mantêm uma linha conclusiva contínua. Ou seja, os estudos que existem sobre o TMAO, uns o incriminam e outros o absolvem. Ou seja, cada um pensa uma coisa a respeito dessa substância. Eu vou explicar um pouco melhor. Uma meta-análise de 2018 com 11 estudos de coorte. Estudo de coorte é um estudo muito fraco do ponto de vista epidemiológico. Sugeriu em suas conclusões que seria necessário uma maior investigação sobre o tema, pois os estudos disponíveis possuem inúmeros vieses que não permitem fazer associação da TMAO com doença cardíaca. Está aí a referência para quem quiser dar uma conferida lá. Observem 2 pontos. O primeiro, trata-se de um estudo de coorte, ou seja, um estudo com baixo potencial de generalização, fraco cientificamente. E segundo, os autores não se posicionam sobre o tema, eles sugerem uma maior investigação. Portanto, dizer que o aumento dos níveis de TMAO pode causar doenças no coração não possui nenhum respaldo científico. Um outro estudo, este caso controle, pior que o anterior, concluiu que o aumento de TMAO no sangue está associado a uma maior taxa de AVC, ou seja, de derrame. Já um outro estudo, também de caso controle, concluiu que pessoas com aterosclerose assintomática possuíam as mesmas taxas de TMAO no sangue que pessoas sem aterosclerose. Além disso, em ambos os grupos não existia diferença na microbiota intestinal, ou seja, os níveis sanguíneos de TMAO parecem não ter a mínima relação com o desenvolvimento de patologias vasculares. Nesse mesmo estudo, foi verificado que pacientes que tiveram um AVC possuíam taxas sanguíneas de TMAO bem inferiores aos indivíduos assintomáticos. Primeira conclusão: ambos são estudos de caso controle, ou seja, muito fracos do ponto de vista científico. Segundo, mesmo 2 estudos fracos cientificamente não conseguem chegar a um simples consenso. Se um derrame cerebral decorre de um problema vascular, ou seja, da aterosclerose, e especialistas estão tentando associar os níveis elevados de TMAO a um aumento da ocorrência de aterosclerose, por que alguns estudos mostram que pacientes que tiveram AVC têm TMAO mais baixa? Existe um estudo prospectivo chamado de CARDIA. Também não é um ensaio clínico randomizado, portanto, devemos analisar ele com certas ressalvas. Esse estudo ele concluiu que a TMAO não foi implicada na mudança das medidas endoteliais para caracterizar a aterosclerose. Ou seja, nesse estudo, os vasos sanguíneos não ficaram doentes devido a um aumento da TMAO. Dá para perceber que existe grande divergência nesse campo. Alguns classificam a TMAO como algo danoso e perigoso e outros a eximem de qualquer tipo de culpa. Mas alguns pontos são bem básicos. O primeiro ponto: não existem ensaios clínicos randomizados bem delineados que definam qualquer participação da TMAO em doenças vasculares ou metabólicas. E segundo, existem estudos
que satisfazem ambos os gostos. Ou seja, se você quiser crucificar a TMAO, conseguirá, e se você quiser absolvê-la, também conseguirá. Portanto, a mais fidedigna ciência ainda não se posicionou sobre tal metabólito e qualquer afirmação a seu respeito e seu vínculo com qualquer tipo de patologia não passa de mera especulação. E é isso que caracteriza principalmente esse documentário vegetariano que assustou os adeptos de low carb. Os autores pegaram uma faceta da TMAO, a que convém mais a eles, e embasaram todo o seu roteiro em fracos estudos científicos para sustentar a ideia de que comer alimentos animais não é saudável. Embora o documentário seja muito bem feito cinematograficamente, do ponto de vista científico ele é muito limitado. Sempre aconselho, confira as referências. A maior parte dos estudos sobre alimentação é limitada. Não se assuste antes de confirmar o que dizem para você. Se você gostou do meu vídeo, compartilhe, me ajude a ajudar outras pessoas. Se ainda tiver alguma dúvida, pode me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com ou você pode se inscrever no meu canal no YouTube. Se você tiver interesse em se aprofundar no assunto, eu recomendo meu livro que se chama Que Dieta Devo Escolher? Ele está bem acessível para leitura e ele está disponível na amazon.com.br. Eu espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.